Ele foi o nono de seu nome a ocupar o trono francês, reinando entre os anos de 1226 a 1270. Venha comigo neste vídeo e vamos voltar no tempo para conhecer a fascinante história de São Luís da França, um cavaleiro e autêntico arauto do Evangelho, que foi membro da Ordem Franciscana secular e, em seu tempo, representou uma luz a irradiar o amor de Cristo na corte e no sofrido povo francês. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Reis, rainhas e plebeus, damas da mais alta corte e simples moças do povo, pobres e ricos, crianças e idosos, jovens e adultos, pais e mães de família, religiosas e religiosos consagrados, missionários leigos, padres, bispos, papas, do Extremo Oriente ao Ocidente, das cidades e dos campos, agricultores e doutores, artistas, médicos, negros, índios, pardos, brancos e amarelos. Nosso grande Conselho Celestial é composto de uma imensa variedade de exemplos de que Deus a todos chama à santidade, não havendo quem se possa considerar eximido da provocação que Cristo faz para que sejamos no mundo um outro Ele, não importa a nossa condição ou estado de vida. Destaca-se dentre os homens mais poderosos que já viveram neste mundo, o santo que hoje veneramos, um pobre na medida do Evangelho que usou o peso de sua coroa para fazer imperar em todo o mundo conhecido o Cristo, Senhor de toda a criação. Aquele que viria a ser conhecido como Luís IX da França nasceu no dia 25 de abril de 1214, no Castelo de Poissy, a cerca de 30 quilômetros de Paris, filho do rei Luís VIII e da rainha Branca de Castela, muito conhecida por sua fé e piedade. Luís, até então príncipe e herdeiro da coroa francesa, além de ter recebido instrução com os melhores professores da época e de ter aprendido de seu pai, cognominado o Leão, a bravura na defesa da verdade, foi educado no caminho da salvação por sua virtuosa mãe e desde o dia de seu batismo jamais permitiu que se esquecesse. Filhinho, agora és um templo do Espírito Santo. Conserva sempre teu coração puro e jamais manches com o pecado. Ela dizia ademais: amo-te, meu filho querido, tanto quanto uma mãe pode amar um filho, mas preferiria vê-lo morto aos meus pés ao ver-te cometer um pecado mortal. Quando o pai faleceu, no dia 8 de novembro do ano de 1226, Luís IX contava somente os 12 anos de idade. Apesar disso, já no dia 30 do mesmo mês, foi coroado como rei na Catedral de Reims. Devido à sua pouca idade, porém, até que completasse os 21 anos e pudesse oficialmente reger a França, Branca, sua mãe, ocuparia o trono interinamente. Os anos que se seguiram provaram que Luís jamais se esqueceu dos conselhos da piedosa rainha e, ademais, lhe ensinou a prática das penitências e as obras de caridade. O menino se tornou um homem humilde e muito orante, tanto que fazia questão de participar da Santa Missa todos os dias, prática bastante reprovada pelos menos piedosos da corte. Ele, no entanto, não se importava com as críticas, nem fazia castigar seus oponentes, limitando-se a censurá-los com bondade, a fim de que se convertessem também eles à fé. Nas vias da caridade, Luís IX exerceu sempre a justiça. Não tiremos o bem dos outros, nem sequer para dar a Deus, dizia ele aos nobres do reino, em sua virtude exemplar, ao invés de se vangloriar por seus títulos honoríficos e reais em suas correspondências,
assinava simplesmente Luís de Poissy, pois sempre teve com grande estima a cidade em que nasceu e onde foi batizado, dignidade esta que ele considerava maior do que qualquer outra que lhe imprimia a nobreza de seu sangue. Como já dito, Luís IX começou a reger a França assim que atingiu a maioridade quando completou os 21 anos, o que aconteceu no ano de 1235. Seu longo reinado seria marcado pela prosperidade, pela justiça e pela equidade. Tão justo era, de fato, que até mesmo os reis estrangeiros se valiam do juízo dele na tomada de decisões importantes. Também naquele tempo, sabendo que muitos juízes se vendiam por altas quantias em dinheiro, preferindo sentenças que só beneficiavam aos seus patrocinadores, ele passou a nomear juízes extraordinários que fiscalizavam e reviam as sentenças antes que qualquer uma fosse executada. Aos que agiam mal, ele mandava castigar com severidade, com a mesma severidade com que suplicava ao seu confessor castigá-lo aos chicotes, sempre que algum pecado, ainda que leve, o arrastasse ao confessionário. E uma vez no confessionário, não permitia jamais que o padre se dirigisse a ele como Sua Majestade, pois, dizia no Tribunal da Reconciliação, ele não era rei, mas um filho arrependido de Deus, e o padre não era um súdito seu, mas um pai amoroso e misericordioso. O já regente Luís IX da França havia se casado na Catedral de Sens aos 20 anos de idade, em 1234, com Margarida da Provença, irmã de Leonor, esposa do rei Henrique III da Inglaterra, contra a qual a França se encontrava numa situação bastante delicada havia décadas. Um acordo de paz com a Inglaterra somente seria alcançado no ano de 1258. Luís e Margarida, por suas vezes, se empenharam em ser para seus súditos exemplo de esperança e de fidelidade a Deus. Juntos, eles conceberam 11 filhos, aos quais trataram pessoalmente de comunicar sua mesma fé, especialmente à noite, quando, antes de colocá-los para dormir, os reuniam todos em seus aposentos para rezar com eles, dar-lhes conselhos, contar-lhes as vidas dos santos e formar-lhes as bases da doutrina católica. Também era bastante comum encontrar toda a família real reunida para a Santa Missa diária, para a liturgia das horas ou para as orações a Nossa Senhora, de quem Luís era particularmente devoto, sempre usando sobre suas vestes reais o cilício que lhe marcava a pele. Ele também dedicava boa parte de seu tempo à leitura e ao estudo das Escrituras, tendo sido surpreendido inúmeras vezes absorto em oração com a Santa Bíblia nas mãos, arrebatado pela contemplação da sagrada história da fé. Que seus filhos fossem virtuosos e cristãos autênticos era tão importante para Luís que ele, pouco antes de falecer, deixou escrito em seu testamento para Filipe, seu primeiro herdeiro: começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, pois sem isto não há salvação. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefira ser atormentado por toda sorte de martírios a cometer um só pecado mortal. Ser dedicado e obediente à nossa mãe, à Igreja Romana, ao Sumo Pontífice como Pai espiritual. Esforça-te por remover de teu país todo o pecado, sobretudo o da blasfêmia e o da heresia. De sua aversão ao pecado mortal, numa certa ocasião a um amigo seu, Sieur de Joinville, que lhe tinha dito que preferia pecar 30 vezes a contrair lepra, doença que era incurável na época. O santo rei o repreendeu.
Falas como um insensato, pois não há lepra tão vil como a de estar em pecado mortal. É verdade que, ao morrer, o homem se livra da lepra do corpo, mas quem cometeu pecado mortal não tem certeza, na hora da morte, se seu arrependimento é suficiente para obter o perdão de Deus. Assim, peço-te que, por amor a Deus e a mim, prefiras padecer em teu corpo a lepra e toda outra doença a ter em tua alma o pecado mortal. Em relação às blasfêmias, Luís IX também tinha tanta aversão que chegou a estipular penas duríssimas para os que as proferissem em seus domínios, tão duras que o próprio Papa Clemente IV se viu obrigado a intervir na situação, pedindo que fosse menos rigoroso. Mas ele, que havia mandado marcar na carne os blasfemos, alegou que ele próprio aceitaria a punição se algo dissesse contra os princípios da fé. Ninguém jamais, porém, ouviu sequer reclamar de nada. Sir de Joinville, inclusive, que veio a se tornar seu biógrafo, confessou: eu vivi um bom tempo, 22 anos, na companhia do rei. Neste tempo todo, sequer o ouvi proferir um juramento, quer em nome de Deus, quer de sua Santa Mãe ou de seus santos, e nem mesmo o ouvi citar o nome do demônio, a não ser quando encontrasse a palavra ao ler em voz alta, ou a discutir sobre aquilo que fora lido. Luís, porém, como era um filho obediente da Igreja e do Papa, mesmo discordando, amenizou as penas aos blasfemos em seu reino, limitando-se a se retirar quando qualquer assunto lhe parecia pecaminoso. Também os jogos e a prostituição eram práticas que o Santo Rei abominava e mandava castigar com rigor, verdadeiros crimes contra a alma e contra Deus, pois considerava que atentavam contra os bons costumes e contra as virtudes cristãs. Fervoroso na defesa da fé e dos interesses da Santa Igreja, em 1248, Luís IX participou pessoalmente da Sétima Cruzada contra os turcos, que tinham invadido, saqueado e usurpado o governo da Terra Santa. Naqueles tempos, em virtude de sua ausência, ele deixou o trono da França sob os cuidados de sua mãe, Branca de Castela, na condição de rainha interina, função que ela sabia desempenhar como ninguém. Em fevereiro de 1250, em meio às dificuldades da batalha contra os turcos, com a sede, a fome e o risco de contrair a peste, Luís acabou acometido pela enfermidade e, para piorar, caiu como prisioneiro dos seus inimigos. Por incrível que pareça, ele ficou preso por 5 anos, tempo em que suas virtudes comoveram de tal modo o sultão do Cairo, no Egito, que ele acabou concordando que o rei fosse solto em troca de um resgate. Luís, por sua vez, assim que se viu livre do cárcere, regressou às pressas à França, pois, enquanto esteve preso, sua mãe veio a falecer no ano de 1252. De volta à sua pátria, Luís reinou ainda por muitos anos, cuidando, como sempre, para que seus súditos fossem prósperos, tanto de bens materiais quanto de espirituais. Mandou construir em Paris o chamado Hospital dos 15 Vignes, especialmente para o atendimento dos cegos pobres, e também ajudou a financiar aquela que viria a ser reconhecida como a mais tradicional das universidades francesas, a Sorbonne Université. Aos famintos, Luís, em pessoa, costumava servir as refeições numa instituição de caridade que instituiu nas mediações de seu palácio. Aos pobres mais distantes, enviava provisões e mantinha em seu palácio pelo menos 13 indígenas que não tinham para onde ir. Foi sob o patrocínio de Luís IX, além do mais, que foram edificadas as catedrais de Rouen,
Beauvoir, Alchery, Amiens e de Saint-Germain-en-Laye, além da abadia de Hayamont e do convento de Malbuisson, que sua mãe estava intimamente empenhada em construir. Digno de nota foi também Luís IX que, em 1248, mandou erigir no coração da capital francesa a Sainte-Chapelle, construída especialmente para abrigar a relíquia da coroa de espinhos e foi usada por Nosso Senhor em sua paixão, relíquia esta que lhe havia sido confiada em 1239 por Balduíno II de Baurque, conde de Edessa e rei de Jerusalém, em reconhecimento de sua generosidade para com os cristãos do Oriente. Convém observar a relíquia da coroa de espinhos, depois de ter se perdido nos anos da Revolução Francesa e de ter sido reencontrada em 1804, foi colocada novamente à veneração dos fiéis. Ela se encontra até os presentes dias em Paris, mas não no Sainte-Chapelle, e sim na Catedral de Notre-Dame. Seus espinhos foram todos eles distribuídos ainda nos tempos do rei Luís IX a diversas cidades e dioceses francesas, e o que resta hoje em Notre-Dame não passa da armação da coroa. Em 1270, apesar do fracasso de sua sétima cruzada contra os islâmicos turcos, Luís decidiu tentar novamente reconquistar Jerusalém para o cristianismo, sobretudo o Santo Sepulcro e as cidades santas da Síria. Assim, pois, em julho do mesmo ano, ele partiu com seus exércitos em direção a Tunis, na Tunísia, para dali reconquistar a Cidade Santa. No entanto, uma vez mais, a empreitada se viu fadada ao fracasso e os principais inimigos, assim como na ocasião anterior, nem foram as tropas muçulmanas, mas sim o calor, a sede, a fome e a peste. Desta vez, o rei se viu acometido por tão grave enfermidade, pegou a febre tifoide, que ele não resistiu. No dia 25 de agosto, ciente de que sua morte neste mundo era inevitável e iminente, pediu que fosse colocado no chão, deitado sobre cinzas e com os braços em cruz. Recebeu a Santa Comunhão e, depois de entregar ao seu filho Filipe o seu testamento, rendeu a sua alma a Deus. Podemos dizer, sem nenhum exagero, que Luís IX faleceu consumido de zelo pela casa do Senhor, tendo nos lábios as palavras do salmista, adaptadas, obviamente, às suas circunstâncias. Senhor, entrarei em vossa casa e vos adorarei no vosso santo tabernáculo. As últimas recomendações testamentárias de Luís, apesar de se concentrarem em Filipe, a primeira da linha sucessória, são conselhos convenientemente apropriados para qualquer um, especialmente para os que exercem cargos de governo e chefia, mesmo nos tempos atuais. Ele disse o seguinte: guarda, meu filho, um coração compassivo para com os pobres, infelizes e aflitos, e quanto puderes, auxilia-os e consola-os. Por todos os benefícios que te foram dados por Deus, rende-lhe graças para te tornares dignos de receber maiores. Em relação a teus súditos, sê justo até o extremo da justiça, sem te desviares nem para a direita, nem para a esquerda, e põe-te sempre de preferência da parte do pobre mais do que do rico, até estares bem certo da verdade. Procura com empenho que todos os teus súditos sejam protegidos pela justiça e pela paz. Mais do que com meras palavras, Luís IX ensinou com sua própria vida, além do que já dissemos, coibiu o pecado de usura em seu reino, apesar de ter em grande consideração os ministros da Santa Igreja, se opôs abertamente aos maus bispos. Ele nunca rejeitou uma proposta de paz, chegando a ser admirado até mesmo pelos inimigos islâmicos e pelo rei Henrique III da Inglaterra.
e muitas vezes se aconselhou com ele. Ainda que pudesse, Luís jamais buscou vingar-se dos seus oponentes e mesmo quando foi prisioneiro no Egito, respondeu seus agressores com tanta paciência que deixou perplexo os próprios guardas encarregados de vigiá-lo. Na França, Luís proibiu as guerras feudais entre os lordes de seu reino e protegeu os vassalos contra o autoritarismo de seus senhores. Cumpria penitências e fazia jejuns, jamais se esquivando de suas obrigações como servo do verdadeiro único Senhor de toda a criação. Como o falecimento de Luís se deu na Tunísia, e tendo em vista que transportar o seu corpo até a França danificaria muito suas relíquias pela putrefação natural, somente seus ossos e seu coração foram extraídos de seu corpo e levados para a Europa, permanecendo tudo ou mais suas entranhas em Tunis, no continente africano. As relíquias transportadas para a França foram depositadas numa urna na igreja abacial de Saint-Denis, onde o rei foi velado com as devidas honras e com muita devoção. A preciosa arca que conservava seus restos, porém, foi fundida durante a guerra que os protestantes empreenderam contra a igreja no século XVI, e os restos mortais de Luís acabaram se perdendo nos anos da Revolução Francesa, sendo que apenas um de seus dedos foi recuperado. Relíquia esta que permanece sob custódia de Sainte-Chapelle, em Paris. Venerado por muitos ainda em vida, Luís IX da França foi canonizado pelo Papa Bonifácio VIII no dia 11 de agosto de 1297, apenas 27 anos depois de seu glorioso falecimento. De nossa parte, sobretudo neste dia 25 de agosto, dia de sua festa litúrgica, rogamos para que interceda por cada um de nós, para que, motivados por seu exemplo, sejamos cada vez mais inflamados do amor divino, do amor à Igreja e ao Santo Padre, pelo qual somos obrigados a orar. E São Luís rogue também por nossos governantes e por todas as demais pessoas constituídas em dignidade, a fim de que, como costumamos rezar, governem com justiça. Por isso, oremos. Ó Deus, que transferistes São Luís dos cuidados de um reino terrestre à glória do reino do céu, concedei-nos, por sua intercessão, desempenhar nossas tarefas de cada dia e trabalhar para a vinda do vosso reino. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, esta é a história de São Luís IX, ou São Luís da França. Deixa aqui um comentário, eu quero saber se você já conhecia esta história. E peço também que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São Luís da França, rogai por nós.